Capítulo 12 é o rio quando ouço o peixe está sedento. Podemos ver outro aspecto da expressão da onipotência da mente. Podemos vê-lo como energia, como vitalidade etérica. Onde podemos ver isso? Vemos isso em nossos corpos. Esse é nosso pão diário que pedimos a Deus para nos dar. Dê-nos hoje nosso pão diário, a vitalidade etérica. Como a obtemos em nossos corpos? De 3 maneiras. O primeiro é conhecido, a comer, beber e dormir. O segundo é respirar a vitalidade etérica e o terceiro e mais importante é respirar espiritualmente. Como podemos saber isso? Por treinamento. E, quando sabemos isso, o que podemos fazer? Podemos nos tornar mestres da matéria. Podemos materializar a vitalidade etérica ou desmaterializá-la. Podemos mudar a natureza da matéria. Estas não são histórias ou mitos, mas a realidade. Certa vez, Joshua Emanuel, o Cristo, colocou em uma cesta 5 pequenos pães e 2 peixes. Ele orou ao Espírito Santo e ao Logos. Ele estava colocando ambas as mãos na cesta contendo apenas 2 peixes e 5 pães. A mão esquerda saiu com um pedaço de pão e a outra com um peixe frito. Dê a cada pessoa um pão. Havia apenas 2 peixes e 5 pães naquela cesta. Como ele alimentou os 5.000? Ele estava materializando a vitalidade etérica. Isso não é um mito. Isso era uma realidade. Ele fez isso muitas vezes, não apenas 2 vezes. Você descobrirá a existência do chamado duplo etérico. Você tem que conhecer esse duplo etérico. Você tem isso, claro, mas a menos que faça uso dele, como saberá que ele está lá? Dascalos. O ensinamento. O poeta místico Kabir escreve, e eu rio quando ouço que o peixe na água está com sede. Seu ponto é que os peixes estão constantemente na água, então como podem estar com sede? De maneira semelhante, nosso planeta e seus habitantes flutuam em um mar de energia abundante que cerca e inunda o planeta e nossos corpos. Assim, acessar esse suprimento abundante de energia não é uma questão de localidade, porque ele existe em todos os lugares. No entanto, como aquele peixe, a humanidade continua sedenta por energia. Essa energia existe em uma vasta gama de padrões vibratórios cada vez mais refinados. Na extremidade inferior da escala estão as radiações do Sol, na extremidade superior da escala estão os muitos chamados raios cósmicos, alguns dos quais aparecem e desaparecem em todos os lugares no espaço, como os cientistas estão descobrindo agora. Essa energia universal e inesgotável recebeu muitos nomes. Nomes como prana, reiki, chi, qigong, orgone, vril, força vital, éter luminífero e muitos outros nomes foram dados para essa energia. Nós simplesmente chamamos de vitalidade etérica. Como dissemos, os ensinamentos esotéricos sugerem um caminho dentro de nossa realidade multicamadas nos mundos da existência. No entanto, as práticas esotéricas são como um veículo que usamos para nos mover nesse caminho. A energia, a vitalidade etérica é como combustível que usamos para alimentar nosso veículo ao longo de nosso caminho. O verdadeiro poder dos ensinamentos não está apenas em conhecê-los, mas é revelado quando os colocamos em prática e vivemos eles, mas, quando praticamos, não devemos fazê-lo subconscientemente como hábito. Devemos fazer todo o esforço para fazê-lo conscientemente com atenção focada, mas sem nenhuma atenção. Inicialmente praticamos com o conhecimento do que estamos fazendo e seu propósito. Então, com o tempo, aprendemos a praticar conscientemente. Isso significa saber quem somos como eu e o que estamos fazendo em nossa prática. O que exatamente estamos praticando com esses exercícios? Quais são os meios que estamos usando em nossa prática? Em qualquer prática, há 3 componentes. O primeiro é o praticante. O segundo é a própria prática. O terceiro são os meios que o praticante usa na prática. Esse meio é a mente. Considere cuidadosamente este ponto. A mente não é nosso cérebro material. A mente não são nossos pensamentos. Na verdade, moldamos e formulamos nossos pensamentos e emoções a partir da supersubstância da mente. Todos os mundos da existência e tudo que existe neles são mente manifestados em diferentes taxas de vibração. Os universos noéticos e seus duplos etéricos são mente em uma faixa específica de frequências. Os universos psíquicos e seus duplos etéricos são mente em frequências mais baixas de vibrações. O universo material é mente em suas taxas mais baixas de vibração. A matéria é mente que foi solidificada. São as frequências nas quais a mente vibra que fazem as coisas parecerem sólidas, líquidas ou gasosas para nós. Os cientistas nos dizem que o que chamamos de matéria sólida é principalmente espaço e muito pouca matéria. Um átomo de qualquer tipo de matéria consiste de um núcleo com elétrons orbitando em torno dele a uma certa velocidade, como nossos planetas orbitam em torno de nosso Sol. Não é uma coincidência que os átomos da matéria se comportem da mesma maneira que os sistemas solares. Para dar algum significado a isso, considere o seguinte: se compararmos o tamanho de um átomo de matéria sólida a um grande estádio esportivo, então o núcleo do átomo seria equivalente a uma partícula de poeira no centro do estádio esportivo. O elétron do átomo teria o tamanho de uma mosca orbitando ao redor do estádio. Imagine todo aquele espaço vazio no estádio. Todos os sólidos, líquidos ou gases no universo material são compostos de átomos, que são cerca de 99% espaço, 1% de matéria real. É o mesmo com um sistema solar com 1% de matéria sólida, Sol, planetas e luas, e 99% de chamado espaço vazio. Portanto, o que consideramos matéria sólida não é realmente tão sólido. Só parece sólido para nós porque nossos corpos materiais vibram na mesma taxa de vibração com a matéria que compõe nosso universo material. Enquanto vivemos em um corpo material, o universo material nos parece concreto.
A partir desse ponto de vista, os universos psíquicos e noéticos parecem abstratos e insubstanciais. No entanto, durante a exosomatose ou após a morte de nosso corpo material, quando passamos, a substância psíquica nos parecerá sólida e a matéria sólida nos parecerá insubstancial. Por exemplo, uma vez que somos livres do corpo material e nossa consciência está centrada no corpo psiconoético, então nossa mão pode passar direto por objetos materiais sólidos. No entanto, outra substância psíquica parecerá sólida para nossa mão. Isso ocorre porque nosso corpo psíquico vibra na mesma faixa de vibrações que a substância psíquica. O mesmo é verdade com o corpo noético e a substância noética que compõe os mundos noéticos. Um mestre que deixou seu corpo material e se compôs em seu corpo psiconoético pode mover objetos materiais? A resposta é sim, se ele souber como baixar sua vibração de volta ao ponto de materializar uma mão ou um corpo completo no mundo material. Há muitos relatos de Dascalos e outros mestres fazendo isso, mas apenas para ajudar as pessoas em tempos de necessidade. Os mestres mais avançados não mostrarão tais fenômenos apenas para impressionar as pessoas. Toda partícula de substância material, da partícula mais minúscula ao maior planeta, Sol ou galáxia, possui um campo de energia dentro e ao redor dele chamado de duplo etérico. Toda forma de vida, desde uma ameba de célula única até o maior organismo vivo mais complexo, possui seu duplo etérico luminoso. Cada átomo de cada forma de vida é construído e mantido no molde perfeito do duplo etérico. Da mesma forma, nossos corpos psíquicos e noéticos também têm seus duplos etéricos incorruptíveis. Assim como nosso corpo material é a soma total de todos os seus átomos, assim também o duplo etérico do corpo é composto de todos os seus átomos etéreos. O que os clarividentes se referem, como a aura humana, são as radiações de luz emanadas do duplo etérico. O duplo etérico de nosso corpo material contém centros de vitalidade etérica. No Oriente, esses centros de energia são chamados de chakras. Correntes de vitalidade etérica também correm pelo duplo etérico e distribuem a energia necessária para o corpo material. A vitalidade etérica é uma força vital que pode ser expandida ou concentrada. As formas corporais vivas não podem existir sem um duplo etérico. Rudolf Steiner referiu-se ao duplo etérico como a organização etérica e falou sobre como se conectar a ele com a respiração consciente. Na antiga língua aramaica, que estava em uso cerca de 1000 anos antes e depois de Cristo, o duplo etérico era chamado de Tsuoma. Na oração do Senhor, Cristo se referiu à vitalidade etérica como nosso pão diário, nosso suprimento diário de energia. Todas as chamadas técnicas de trabalho energético e técnicas de cura baseadas em energia se utilizam da vitalidade etérica em diferentes graus. Não faz diferença como você chama, a vitalidade etérica existe e podemos acessá-la conscientemente e usá-la para nosso próprio bem-estar e para ajudar os outros. Místicos, sábios e curandeiros na Índia, China e outros lugares há milênios descrevem e usam a vitalidade etérica, mas e quanto ao homem ocidental? Os antigos descreveram 4 elementos primários da matéria: terra, ar, fogo e água. No Ocidente foi Platão, quem primeiro falou sobre a existência de um quinto elemento que ele chamou de éter. Em sua língua grega, o quinto elemento era pentousia, que significa quinta substância. Mais tarde, isso se tornou a palavra latina quintessential, que significa quinta essência. Isso agora se tornou a palavra inglesa quintessência. A definição de quintessência é o exemplo mais puro de algo. Certamente, o equivalente etéreo da matéria se qualifica como o exemplo mais puro da matéria, porque o equivalente etéreo da matéria sólida vibra dentro de uma faixa mais alta da terceira dimensão e, portanto, faz parte do universo material. O éter é invisível como o ar, mas como o ar sua presença pode ser detectada. Nós, como pesquisadores da verdade, valorizamos o trabalho da ciência. Tanto o cientista quanto o místico estão pesquisando a mesma realidade, mas a partir de abordagens diferentes. Então, o que a ciência ortodoxa diz sobre esse quinto elemento? O físico inglês Sir Isaac Newton, de 1642 a 1727, considerado um dos maiores cientistas da história, citou esse éter onipresente do espaço absoluto no contexto das leis físicas. Então, em 1803, o gênio científico inglês e sério técnico da época, Thomas Young, foi o primeiro a demonstrar que a luz viaja em ondas, através de algum meio inexplicado. Novamente, a palavra éter, éter luminífero, éter portador de luz, foi usada para rotular esse meio misterioso. Toda essa teoria científica sobre o éter iniciou uma corrida liderada pelos principais cérebros para identificar e medir o meio que eles chamavam de éter. Até 1887, os cientistas acreditavam na existência desse éter ainda inexplicado. Em 1887, quando Albert Michelson e Edward Morley tentaram provar cientificamente sua existência, eles não conseguiram quantificar esse éter com os instrumentos rudimentares da época e assim a ciência ortodoxa abandonou a ideia. Mais tarde, cientistas notáveis como Nikola Tesla e Albert Einstein perceberam que o chamado espaço vazio no universo não era realmente vazio. Eles teorizaram corretamente que havia um meio eletromagnético que preenchia a atmosfera da Terra e o espaço sideral, que carregava ondas eletromagnéticas. Este é o éter onipresente. Felizmente, outros pesquisadores científicos visionários continuaram nessa área e talvez estejam prestes a demonstrar como aproveitar esse éter onipresente, que agora estão chamando de energia 2.0 e a energia livre do vácuo quântico. Então, para um pesquisador da verdade, a vitalidade etérica é o meio conhecido e usado nas práticas esotéricas. Com treinamento e um pouco de tempo, qualquer pessoa interessada pode desenvolver sua consciência e uso consciente de 3 dos estados ou naturezas desse éter. Existem na verdade 7 características diferentes do éter, das quais as 3 inferiores podem ser usadas por todos. As outras 4 só são utilizáveis por místicos avançados. Imediatamente, assim que começarmos a usar conscientemente a vitalidade etérica em seus 3 estados inferiores, não precisaremos de um cientista ou de ninguém para provar sua existência para nós. Saberemos com certeza, porque podemos usá-lo diretamente. Nosso corpo psíquico e nosso corpo noético também têm seus próprios duplos etéricos.
Os 7 estados ou propriedades diferentes da vitalidade etérica desempenham diferentes funções nos duplos etéricos de cada um de nossos 3 corpos. Não falaremos sobre os 3 estados superiores do éter neste momento. Podemos falar sobre 4 de seus estados, o cinético, o imprintante, o estético, das vezes chamado de sensate, e o criativo. Esses 4 estados distintos estão dentro de cada átomo etéreo de toda a substância. Os 3 primeiros já usamos, mas os usamos subconscientemente sem saber. Dascalos declarou e demonstrou que uma pessoa que pode usar conscientemente todos os 7 estados da vitalidade etérica, a matéria será um brinquedo em suas mãos. Eles saberão o que é materialização e desmaterialização. Seu domínio sobre todos os diversos estados do éter permitiu-lhe facilitar curas que exigiam desmaterializar tumores cancerígenos e materializar novos tecidos ou nervos saudáveis. Apenas trabalhando com o cinético, estético e imprintante éter, são trazidos grandes poderes e habilidades que são latentes em todos nós. Na Índia, eles chamam esses poderes de siddhis. Todas as chamadas habilidades psíquicas comuns são realmente habilidades etéricas, que são tornadas possíveis por esses 3 estados de vitalidade etérica. Os verdadeiros poderes psíquicos são muito maiores do que telepatia, telecinesia, psicometria, clarividência e clareaudiência, que são fenômenos associados ao etéreo. O domínio dos 3 estados inferiores do éter, em conjunto com a purificação de nossa personalidade, nos prepara para ser confiado com o éter criativo. Após atingir altos níveis de consciência, o pesquisador sério é mostrado como usar o éter criativo. Isso não é algo que realmente possa ser explicado em palavras escritas ou faladas. Requer treinamento e experiência direta. Éter criativo. O éter criativo é o mais importante e está atualmente apenas sob a autoridade e controle do Espírito Santo. É usado para a criação de matéria viva. O trabalho do éter criativo é feito sem que seja necessário que a pessoa comum tenha conhecimento dele. A renovação das células e a cura das feridas para nosso corpo material são evidências de sua existência. Esse éter constrói, mantém a vida, multiplica e dissolve átomos e células da matéria bruta. Por meio desse trabalho, ele constrói e mantém todos os órgãos do corpo material bruto. Por meio das práticas, um pesquisador da verdade pode tomar consciência e se coordenar com o trabalho consciente que o Espírito Santo realiza em seu corpo. Isso é feito principalmente através do éter sensate e através de vários centros de energia, chakras, correspondentes aos diversos órgãos do corpo. No passado distante, o homem usou e abusou do éter criativo, e podemos ler sobre isso na Bíblia e em outras escrituras antigas, mas essa habilidade foi principalmente perdida. Poucos preciosos hoje chegaram a esse estágio em que o Espírito Santo lhes confiou o uso do éter criativo. No futuro, as pessoas poderão novamente cocriar com essa vitalidade que dá vida. No entanto, é possível, não fácil, usá-lo hoje e membros avançados dos pesquisadores da verdade alcançaram esse nível. Um dia você pode escolher se tornar um psicoterapeuta ou terapeuta noético e, com trabalho puro e sincero, receberá o direito de usar o éter criativo. No entanto, a palavra psicoterapeuta não é realmente correta, pois vem da palavra psiche, que significa alma. A palavra terapia é um tratamento para a cura, portanto, tecnicamente, é uma palavra incorreta porque a alma de todos é pura e incorruptível e não precisa de nenhum tratamento terapêutico para a cura. Isso significa que não há almas desorientadas, perdidas ou mais, todas as almas são eternamente livres e nunca presas, mas, como todos estão usando esse termo, psicoterapia para significar o tratamento de transtornos mentais ou emocionais, continuamos usando esse termo. Ser um psicoterapeuta avançado significa ser um colaborador do Espírito Santo e ser confiado com o éter criativo. Durante o sono ou durante uma experiência fora do corpo, o éter cinético, estético e impressor transfere com autoconsciência para o corpo psíquico. O éter criativo permanece com o corpo material. Se o éter criativo for removido de um corpo material, esse corpo morre imediatamente. Tal é a importância do éter criativo. Éter cinético. O éter cinético dentro do duplo etérico do corpo material tem um papel muito complicado e diversificado. O éter cinético começa a funcionar dentro e ao redor do embrião à medida que se desenvolve no útero. O éter cinético facilita o movimento dentro do corpo e o movimento do próprio corpo material cinético vem da palavra grega kinesis, que significa movimento. Quando começamos a mover nosso corpo material, correntes de energia etérica correm por nosso sistema nervoso como eletricidade através de fios e coordenam as contrações de todos os músculos certos para realizar o movimento exato necessário. Você já pensou exatamente como faz seu corpo se mover? Depois de ter o pensamento de levantar e ficar de pé, o que acontece a seguir para fazer seu corpo se mover? Estamos constantemente usando o éter cinético subconscientemente quando nos movemos e fazemos qualquer coisa. Seu trabalho no corpo material difere de órgão para órgão. Ele governa as funções autônomas, como o pulso do coração, a respiração, o metabolismo etc., bem como as funções conscientes, como ao caminhar, falar, mover os olhos etc. Para algo estar vivo no mundo material, ele deve ter movimento e o éter cinético possibilita todo o movimento. Artistas e músicos habilidosos desenvolvem um alto grau de controle sobre suas mãos e dedos por meio do uso subconsciente desse éter cinético. Ao praticar, eles ganham maior e maior domínio sobre os músculos de suas mãos, mas sem saber estão usando a propriedade cinética de seu duplo etérico para fazer isso. Desenvolver nosso controle e domínio do duplo etérico também traz à tona poderes não físicos latentes dentro de todos nós, como a telepatia. Também é possível com treinamento separar alguma vitalidade etérica de nosso duplo etérico e enviá-la conscientemente a grandes distâncias para aqueles que precisam de nossa ajuda no fenômeno conhecido como cura à distância. Curandeiros e psicoterapeutas fazem isso consciente ou subconscientemente. Essa transferência é possível devido à propriedade cinética da vitalidade etérica. Os pesquisadores da verdade ensinam um método para a cura à distância. A projeção consciente ou subconsciente de qualquer elemental ocorre por meio da propriedade cinética do éter. A propriedade cinética desempenha um papel grande e muito ativo em nosso corpo material. No entanto, em nosso corpo psíquico, o éter cinético não é tão ativo. O mundo material é um mundo de tempo e espaço.
Durante nossa existência na Terra, precisamos nos mover fisicamente de um lugar para outro. Nos mundos psíquicos, a condição do espaço como conhecemos na Terra está ausente. Lá, o espaço é substituído pelo sentido condicional de lugar. Mudar de uma localização circunstancial para outra dentro dos mundos psíquicos ocorre por coordenação, sintonização e etwamen. Uma comparação simples seria algo como sintonizar um rádio em estações diferentes. Você não precisa mover o próprio rádio, mas simplesmente ajustar o rádio para a frequência diferente de outro canal e ouvirá imediatamente uma transmissão de rádio diferente. Dentro dos planos psíquicos, criamos a sensação de mover-se de um lugar para outro. Podemos fazer todos esses movimentos que conhecemos na Terra, como caminhar, correr e outros, como voar, mas essas são experiências condicionais e não estamos realmente viajando distâncias no espaço. Éter de impressão. O éter de impressão nos permite criar pensamentos da mente. Esse éter é usado para imprimir as imagens noéticas no cérebro etérico e todas as nossas experiências em cada célula do corpo. Quando visualizamos, estamos utilizando o éter de impressão para moldar a substância psiconoética em formas de pensamento e emoção. É assim que criamos os elementais. O éter de impressão nos permite não apenas criar essas imagens, mas também armazená-las em nossa mente e recuperá-las também. Principalmente criamos e armazenamos imagens subconscientemente. Desenvolver nossas habilidades para criar imagens claras, vívidas e estáveis usando o éter de impressão é uma habilidade necessária para um buscador desenvolver. Isso possibilita não apenas o trabalho de cura, mas também é útil para manifestar uma vida boa e satisfatória para nossa família e nós mesmos. Na prática da introspecção, também estamos usando o éter de impressão ao ver e estudar as condições de nossa vida. Claro que não teremos sucesso instantaneamente em nosso esforço. Isso é algo que precisa ser aprendido. Através de nossos erros, ganhamos experiência. Não se espera que você faça o uso adequado do éter de impressão imediatamente na criação de imagens noéticas. No início, talvez você se sinta em dúvida, não conseguirá visualizar exatamente o que deseja. Outros pensamentos virão para distraí-lo. Agora você deve insistir em visualizar imagens claras e estáveis até ter sucesso. Éter estético. O éter estético é o éter que dá sensação. Ele nos permite sentir várias partes de nosso corpo material, os dedos dos pés, os joelhos e qualquer lugar do corpo. O papel desse éter é muito maior no corpo psíquico do que no corpo material. Nossos sentimentos felizes, tristes, raivosos e outros são vibrações psíquicas. Estes são sentidos experimentados por meio do éter estético do duplo etérico do corpo psíquico. Nossa capacidade de sentir tristeza ou felicidade nos outros também se deve ao éter estético do duplo etérico de nosso corpo psíquico. No corpo material, o éter estético nos dá a sensação de prazer e dor. A experiência da dor está associada a uma falta de éter cinético e à atividade intensificada e ao acúmulo de éter estético, cujo objetivo é trazer nossa atenção para a área afetada. Anestesia significa sem sensação. Um anestésico é um agente, como um medicamento, que produz insensibilidade à dor. Dascalos, no entanto, não precisava de anestésicos para remover a dor. Em reuniões em círculo, Dascalos demonstrou, em certas ocasiões, como remover o éter estético de seu próprio duplo etérico ou de outras pessoas. Para a demonstração, ele esfregava as mãos brevemente em um braço enquanto removia o éter estético que dava sensação. Então ele empurrava um grande alfinete de chapéu através de seu antebraço ou de outra pessoa e não haveria dor. No entanto, essa habilidade dele era dedicada a remover a dor dos outros, enquanto ele realizava curas em seus corpos materiais. Uma vez após uma aula de Soa, uma senhora idosa da Europa se aproximou de Dascalos pedindo ajuda. Ela tinha muita dor no braço esquerdo. Ela não conseguia esticar o braço e o segurava encurvado contra o peito. Até mesmo pequenos movimentos do braço lhe causavam muita dor. Dascalos tocou seu braço suavemente e imediatamente proclamou que era devido a danos nos nervos. Ele disse que teria que criar novos nervos e estendeu o braço para começar seu trabalho. Ela se afastou protegendo seu braço machucado e protestou que estava muito dolorido e que não poderia ser endireitado. Dascalos a confortou e gentilmente disse que faria com que ela não sentisse nenhuma dor. Eu estava do lado direito de Dascalos e pude perceber pelo rosto da senhora que ela não acreditava que isso fosse possível. Ele esfregou o braço dela com a mão levemente em concha e começou a esticar o braço, mas quando começou, a senhora reagiu novamente e recuou temendo a dor que sabia que viria. Dascalos insistiu que ela não sentiria dor, pois já havia removido o éter estético e estendeu o braço de qualquer maneira. Observei atentamente enquanto a senhora inclinava a cabeça para trás, contorcendo o rosto preparando-se para a dor, que nunca veio. Quando seu braço se estendeu, a expressão em seu rosto mudou para espanto. Ela observou com descrença enquanto Dascalos trabalhava habilmente em seu braço por alguns minutos, reconstruindo os nervos danificados. Está aí, anunciou Dascalos enquanto dobrava e desdobrava o braço várias vezes, demonstrando o sucesso de seu trabalho. A senhora parecia incerta no início enquanto tentava se ajustar à nova condição de seu braço. A cura havia acontecido tão rápido que foi difícil para sua mente entender. Ela se afastou olhando para o braço maravilhada enquanto movia. Dascalos empregou muitos estados de éter para realizar essa cura. Para o diagnóstico, ele usou o éter estético para sentir o que estava acontecendo dentro do braço. Usando o éter de impressão, ele foi capaz de ver as condições reais dos nervos. Ele foi capaz de remover o éter estético do braço e assim eliminar sua dor. Para a cura real, ele usou o éter cinético, estético, imprintante e criativo juntos. Claro, Dascalos estava co-criando com o Espírito Santo nisso e ele nunca afirmava que pessoalmente fazia a cura. No entanto, sua cooperação era habilidosa e autoconsciente. Ele não apenas inundou cegamente a pessoa com vitalidade etérica e orou ao Espírito Santo por uma cura.
Ele também sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele usou as várias propriedades do éter em seu trabalho como um cirurgião usaria instrumentos cirúrgicos. Ele observava continuamente seu trabalho e mantinha o controle autoconsciente enquanto o realizava. Ele também infundiu esse elemental de cura com sua oração ardente para que o dano fosse corrigido e o braço restaurado à perfeição. Visão geral da prática. Em nossas práticas de meditação, trabalhamos com as 3 naturezas inferiores da vitalidade etérica. Participar das práticas esotéricas começa automaticamente a desenvolver nossa capacidade de usar as várias propriedades da vitalidade etérica. Estas são as práticas de observação, visualização, meditação, introspecção e concentração. Dividimos o trabalho do duplo etérico em 4 estados de acordo com sua função para melhor descrever o trabalho da vitalidade etérica. Não estamos dividindo o duplo etérico real ou a vitalidade etérica. Todos os estados estão contidos em cada átomo etéreo. Precisamos começar a trabalhar, não apenas para entendê-los teoricamente, mas também praticamente, usando-os. Dando um violoncelo a uma pessoa sem treinamento, seria irracional esperar que ela comece a tocar imediatamente como maestro celista Yo-Yo Ma. Se dermos a uma pessoa sem treinamento um violoncelo e treinamento, essa pessoa pode praticar até que possa tocar tão bem quanto Yo-Yo Ma. Uma vez que uma pessoa aprende a habilidade de tocar violoncelo magistralmente ou ganha a habilidade de usar os éteres magistralmente, ninguém pode tirar suas habilidades dela. Se realmente profundamente entrarmos no significado de uma das lições ou de um exercício, é como se ganhássemos 1 ou 2 anos de estudo de uma só vez. Para que isso aconteça, não devemos apenas ler esses ensinamentos, mas também estudá-los e praticá-los bem. Para as meditações e exercícios, não só precisamos praticá-los, mas também observar os efeitos que eles têm sobre nós. Com o tempo, praticando com o éter cinético e estético, você poderá perceber a circulação de seu sangue e células sanguíneas. Você poderá sentir cada órgão e saberá o que está acontecendo neles. Requer prática dedicada. Você deve praticar para ser o mestre de seu corpo humano. Desenvolver o éter cinético e o estético estamos ao mesmo tempo causando o desenvolvimento de nosso corpo psíquico. Usando o éter de impressão em nosso duplo etérico, podemos entrar em contato e ao mesmo tempo desenvolver nosso corpo noético. Nossos 3 corpos estão conectados por seus duplos etéricos e estão se influenciando mutuamente. Aprendendo a arte da visualização, você está usando a mente como éter de impressão. Com o tempo, você ganhará um novo poder na visualização chamado clarividência. No início, usamos o éter de impressão visualizando cores e formas. Cores são vibrações e as vibrações de certas cores afetam os centros de energia, chakras. Podemos começar inundando nossos duplos etéricos com certas cores básicas. Então podemos usar discos de luz movendo-os ao redor e passando por certos centros. Mais tarde, usamos esferas coloridas, movendo e passando pelos centros. Um aviso, e sobre no duplo etérico existem centros de energia, que funcionam como redemoinhos de vitalidade etérica. Apesar do que você possa ter lido em outro lugar, é muito perigoso se concentrar diretamente nesses chakras ou nos órgãos materiais associados a esses centros. Podemos nos concentrar com segurança em nosso plexo solar, mas nunca nos concentrar diretamente no coração material ou em qualquer outro órgão. Isso constrição dos vasos sanguíneos e pode causar sérios problemas e danos físicos aos órgãos e ao seu sistema nervoso. À medida que avançamos, junto com o ensino, precisamos fazer exercícios sobre no duplo etérico do corpo material para adquirir a habilidade de usar os éteres conscientemente. Uma vez que somos capazes de usar conscientemente o cinético, estético e impressão propriedades do éter, estaremos em uma posição muito melhor para facilitar as curas. Mais e mais informações serão dadas em futuras lições sobre isso para aqueles que progridem nesta área de estudo. A prática, trabalhando com vitalidade etérica. Relaxe completamente. Comece pelos pés. Respire profundamente e confortavelmente. Inspirando enquanto seu coração faz 4 batimentos. Então expire imediatamente novamente por 4 batimentos do coração. Inspire. Exale. Faça isso conscientemente, ritmicamente e confortavelmente. Inspire. Exale. Inspire. Exale. Agora sinta os dedos dos pés. É o éter estético que lhe dá essa sensação. Você pode movê-los um pouco para sentir seus dedos. Esse é o éter cinético movendo os dedos. Agora sinta a sola dos pés até os joelhos. Agora mova sua sensação dos joelhos até os pés. Agora sinta novamente apenas os joelhos. Sua atenção deve se mover por meio do éter cinético até os joelhos. Ao mesmo tempo, comece a usar o éter estético para sentir que está subindo do pé inteiro até os joelhos. Agora, sinta das pernas, subindo pelas coxas até o lugar onde está sentado na cadeira. Sinta apenas onde está sentado. Você não sentia isso quando sentia os pés e os joelhos. Agora você pode sentir. Agora sinta as pernas desde o lugar onde está sentado até os pés. Sinta-os. Eles são seus. Você pode estar neles e senti-los usando o éter estético. Quando puder usar o éter estético desta forma plenamente, poderá remover a dor de seu corpo. Agora, sinta a área do plexo solar. Sinta-se no plexo solar. Mova-o. Você pode se mover de dentro do plexo solar para cima e sentir o externo. Agora você está sentindo todo o abdômen. Os órgãos não são um obstáculo ao movimento do éter cinético. Você pode pensar que está sentindo e se movendo em seu corpo, mas na verdade está sentindo e se movendo no duplo etérico, que está dentro e ligeiramente fora de seu corpo material. Agora, respire fundo e sinta a região torácica. Sinta o peito da tireoide aos dedos dos pés. Você sente os ombros. Sinta as mãos.
Mova os dedos. Você pode sentir dentro do seu corpo da tireoide aos dedos dos pés. É mais fácil você se concentrar no peito, porque há centros de energia mais ativos no peito. Respire profundamente e sinta no abdômen e no peito. Agora você sente dos dedos dos pés, pernas, plexo solar, peito, tireoide e agora até a cabeça. Não é difícil sentir na cabeça. Agora você está usando o éter estético para sentir que está no corpo inteiro, e na cabeça, no pescoço, dentro do peito. Você sente as omoplatas atrás das costas, as mãos, sente os músculos, sente o estômago e a barriga. Você sente o lugar onde está sentado na cadeira. Você sente as coxas. Respire profundamente e agora com o éter de impressão visualize e veja a vitalidade etérica entrando a cada respiração. Enquanto respira a vitalidade etérica, a luz entra em seu corpo. A vitalidade permanece e o ar sai. Respirando você carrega seu duplo etérico com essa vitalidade, veja-a como luz branca como a neve entrando em seus pulmões e se expandindo por todo o seu corpo material. Agora, veja seu corpo material irradiando em pura luz branca como a neve. Ame seu corpo. É seu, é dado a você para viver e se expressar. Portanto, respire profundamente e sinta que está em seu corpo material e ame-o. Respire profundamente e diga a si mesmo, quero que a saúde perfeita esteja neste corpo material meu. Sinta-se em seu corpo material, em seu duplo etérico e deseje que este corpo material desfrute de perfeita saúde. Capítulo 13 O pulso da vida. O propósito do coração é o pulso e os batimentos rítmicos do coração são o éter cinético. Temos inalação e exalação, circulação sanguínea, movimento dos fluidos etéricos e dos centros psiconoéticos, todas as tarefas e o desempenho é o éter cinético. Principalmente o éter criativo, uma natureza do duplo etérico, está sob o controle do Cristo Logos e do Espírito Santo. Eles são os doadores da vida. O éter criativo constrói, sustenta e mantém, mas não pode ser feito sem o uso do éter cinético. Podemos ter vida sem movimento? Você pode perceber a vida, o fenômeno da vida, sem movimento? Para que um fenômeno da vida exista, deve haver movimento de sangue e de fluidos etéricos. O movimento de algumas partes do corpo não é totalmente necessário, mas o pulso do coração é necessário. O que é metabolismo se não movimento? É uma forma de vibração e movimento. Portanto, o movimento é necessário para que haja o fenômeno da vida, não a vida. A própria vida não precisa de uma condição. Mas o fenômeno da vida, a vida dentro de um corpo material, por necessidade requer movimento, o éter cinético. Conheceremos a natureza desse éter por meio de nossos exercícios e com o tempo nos tornaremos mestres dessa habilidade. Você deve ver o que é a vida em um corpo material. O que é a vida eterna é outra coisa e requer muito pensamento, meditação, concentração e elevação da autoconsciência a níveis muito altos para entendê-la. Mas o que é a vida em uma forma humana, em um ser humano, deve ser conhecido por todos, para que possam enfrentar seus problemas satisfatoriamente das calos. O ensinamento. Sabemos que estamos vivos. Estamos vivendo em um corpo material, ninguém questiona isso. O sentimento de que estamos vivos é comum a todos. No entanto, a maneira exata como cada um de nós vive é diferente de todos os outros e a maneira como vivemos que determina a qualidade de nossa vida como personalidade. Então temos duas coisas diferentes, vida e viver. Sabemos, ao estudar várias escrituras e ensinamentos, que existe algo chamado vida eterna, a vida eterna. Deus é vida eterna na eternidade. Vida eterna significa vida sem começo ou fim. A vida eterna em sua autossuficiência não carece de nada e nada pode ser adicionado a ela. Essa vida eterna é a natureza imortal de Deus e a nossa própria natureza imortal como seres espirituais. Como seres espirituais, somos vida eterna. Infelizmente, a verdade e a magnificência da vida eterna como natureza de Deus ou como nossa própria natureza divina são incompreensíveis para nossa natureza humana, nossa personalidade. Também podemos saber, observando as coisas no mundo material, que a vida eterna está expressando sua vida como as várias formas vivas na Terra e nos mundos além. Podemos estudar a vida de todas as formas de vida, do menor micróbio ao maior baleia, e entender algo do círculo de possibilidades para aquela forma de vida. Dentro de cada forma de vida, podemos ver algo do amor total, sabedoria e poder em expressão. Todas as formas de vida são expressões fenomenais da vida, são encarnações temporárias da vida eterna. Ser absoluto, Deus, expressa sua vida dentro de si mesmo, manifestando sua vida como todos os fenômenos da vida que vemos ao nosso redor. De acordo com a vontade e prazer de Deus, a manifestação da vida se inicia como vibração e essa vibração está dando a todas as formas vivas um pulso de vida. Pelo termo pulso de vida, queremos dizer a causa que nos dá tremor, vibração em todas as diferentes formas de vida ao nosso redor. A principal característica de todas essas formas de vida é esse pulso de vida ou movimento equilibrado em direções opostas. Por exemplo, esse movimento em opostos é a contração e expansão de um coração enquanto bombeia o sangue ou a inalação e exalação dos pulmões enquanto respiram. Sempre há um movimento bem equilibrado entre posições opostas. Via éter cinético, esse pulso de vida acende nós em nosso coração material, transferindo impulsos etéreos elétricos para os músculos cardíacos, fazendo-o bater e bombear sangue. Esse pulso de vida é facilmente visto na respiração e nos batimentos cardíacos de animais e humanos. Vemos o pulso da vida causando a subida e descida na seiva e está na brotação das plantas. Para aqueles que viram um arcanjo, eles terão notado que os arcanjos também têm pulsações radiantes em sua forma. Os corpos dos humanos e os corpos dos animais são semelhantes em sua construção. Ambos têm pele, carne, ossos, sangue, nervos e um crânio com cérebro. Não há muita diferença entre os animais e os humanos nesse aspecto.
No entanto, o homem pode usar a mente diretamente, o que é algo que os animais não podem fazer. Os animais só têm a mente como instinto. Todas as plantas e animais são a materialização do pulso de vida como expressões das ordens arcangelicas. Podemos ver a sabedoria de Deus e desses criadores arcangelicais nas flores, nos vegetais e na vida animal. No entanto, ao contrário dos humanos, nenhum animal pode usar a mente e mudar seu modo de vida porque um ser humano é um espírito alma, um Deus e um animal não. Não podemos existir como personalidade sem uma alma eu, assim como nosso corpo não pode viver sem um coração e nosso coração não pode viver sem o pulso da vida nele. O pulso da vida é uma expressão de nossa natureza divina, ou o espírito alma eu. Agora, é muito importante começar a distinguir nossa natureza divina como vida eterna, da vida temporária de nosso corpo material em que vivemos. Podemos dizer que a vida eterna é. Podemos dizer que essa vida existe como os fenômenos da vida na Terra, nos mundos psíquicos e nos mundos noéticos. O mundo material, os mundos psíquicos e os mundos noéticos são mundos da existência habitados por formas vivas. Para que algo exista, ele deve ter uma forma. Para que os seres humanos existam nesses mundos, eles devem ter uma forma que corresponda a esses mundos. A vida eterna é de ser e não requer uma forma corporal, mas os fenômenos da vida pertencem apenas aos mundos da existência em mudança e definitivamente precisam de uma forma para existir. Seu corpo material é seu para viver e expressar sua vida através dele, mas você não é seu corpo. Suas emoções, as emoções e desejos que você expressa são seus, mas eles não são você. Seus pensamentos conscientes e os que surgem de seu subconsciente são seus pensamentos, mas eles não são você. Separe-se da identificação errônea de seu eu com os pensamentos, emoções e comportamentos que você expressa. Procure o eu real por trás dessas expressões. Vá fundo em sua meditação e entre em um estado de quietude dinâmica. Lá você pode entrar em contato com o pulso da vida e senti-lo facilmente no batimento de seu coração. Você pode senti-lo no sangue correndo em suas veias. Você pode notá-lo nas pulsações energéticas nas pontas dos dedos. É vida. Agora sabemos que não somos nosso corpo material, não somos nossas emoções ou nossos pensamentos. Estes constituem apenas nossa personalidade atual. Então, qual é a relação entre nossa natureza divina como vida eterna e nossa natureza humana como uma personalidade sempre mutável? Nossa natureza divina é perfeita, inteira, imutável, sempre livre e nunca presa. No entanto, nossa natureza humana como personalidade expressa um conglomerado de noções, conceitos, desejos e sentimentos conflitantes. Tudo isso se manifesta na personalidade como predisposições boas ou ruins, talentos, forças e fraquezas. Um único raio de nossa natureza divina é o núcleo ou espinha dorsal sobre o qual construímos nossa personalidade. A personalidade que construímos pode ter uma vasta gama de pureza. Coletivamente, nossa personalidade é composta pelos elementais criados ou revitalizados, mas nossa personalidade não é nosso eu real. Para saber isso com certeza, devemos analisar aquela criação de tempo e lugar chamada nossa personalidade para distingui-la da verdadeira natureza de nosso espírito alma eu. Lembre-se, os elementais que compõem nossa personalidade são vivos. Eles não são vida, no entanto, eles estão vivendo nos mundos da existência. Ainda assim, sua existência não pode se estender além desses mundos. Os elementais não são seres eternos, mas expressam uma existência viva com propósito e poder. Os elementais negativos torturam nossa personalidade e as personalidades ao nosso redor e degradam a vida que estamos vivendo. Os elementais benevolentes são como aliados fortes de nossa própria vida e dos que estão ao nosso redor. Nossos elementais têm um tipo de poder ou força neles. Somos nós que damos a eles esse poder e podemos tomá-lo de volta a qualquer momento que quisermos, se soubermos o caminho. Isso significa que alimentamos os elementais com energia de nossa parte do pulso da vida. O pulso da vida é nossa natureza interior, mas não é a natureza inerente de um elemental. Isso significa que podemos purificar e retirar a energia dos elementais. Agora, ao se concentrar no peito, mas não diretamente no coração material, você pode sentir o pulso da vida. O pulso da vida está no coração material, mas o pulso não é o material. Tente sentir o pulso da vida. Esse pulso de vida está funcionando perfeitamente para fazer seu coração bater, seu sangue fluir e dar vida ao seu corpo material. É claro que como personalidade não controlamos esse pulso de vida. Quem o controla e quem decide quando ele se retirará de nosso corpo material e encerrará os batimentos de nosso coração? Você já se perguntou quem ou o que está criando esse pulso de vida que faz meu coração físico bater? Essa pergunta pode iniciar uma das primeiras abordagens a Deus. No âmago de nossa existência humana como personalidade está o raio luminoso intocado de nosso espírito alma, pulsando constantemente vida em nossos corpos. Encontre essa realidade por trás de seu eu pessoal temporário. Encontre esse pulso de vida em seu eu pessoal e rastreie-o até encontrar o pulso de vida como sua verdadeira natureza, o espírito alma eu. Este é o objetivo de um pesquisador da verdade. Para alcançar esse objetivo, devemos começar em algum lugar e esse lugar é exatamente a condição atual em que nos encontramos. Isso significa que começamos analisando nosso eu pessoal para encontrar nele nosso eu real, que é o pulso da vida. O que encontramos? Descobrimos que o pulso da vida em nós foi coberto pela criação de um eu temporário de tempo e espaço que chamamos de nossa personalidade e precisamos descobri-lo. A prática, visão geral. Com observação podemos facilmente ver que a manifestação do pulso da vida não é a mesma em todas as diferentes formas de vida, mas há apenas um pulso da vida. Se não houvesse pulso de vida em sua personalidade, ela não existiria. Observe que tudo acontece dentro da vida. A vida existe em todos os lugares, mas o pulso da vida é exatamente proporcional ao propósito de cada forma de vida encontrada nos mundos da existência.
Então buscamos as diferentes maneiras como o pulso da vida se expressa nas diferentes formas de vida. A principal característica do pulso da vida é a lei do equilíbrio e da ordem como expressões da sabedoria e do poder e amor divinos totais. Para a criação de formas vivas, o pulso da vida vem primeiro como causa e depois produz o efeito. O efeito são as várias formas de vida. No estado noético, o pulso da vida nos dá as ideias arquetípicas, com as leis e causas que iniciam e governam todas as formas vivas que vemos nos mundos da existência. A partir dessas ideias e leis arquetípicas, as formas de vida começam a ser construídas de forma determinada e são manifestadas pelo pulso da vida como todas as formas vivas que vemos ao nosso redor. O pulso da vida, como causa e efeito, é visto em cada forma de vida, ainda que esteja sob o controle completo das leis de harmonia, equilíbrio e ordem. A prática, um pulso de meditação da vida. Primeiro, relaxe completamente. Sinta-se em seu corpo material, dos pés à cabeça. Veja que você relaxa completamente o corpo material. Agora e sempre, seu coração está batendo dentro de seu corpo material. Começou a bater antes de seu nascimento e continuará batendo até que o cordão de prata que une seus outros corpos ao seu corpo material seja quebrado. Em uma das extremidades do cordão de prata está seu coração material e o pulso de vida desse cordão de prata está fazendo seu coração bater. Tente sentir o pulso da vida em seu corpo. Você está vivo. Quem você está vivendo no corpo material? Você é sua personalidade, mas tendo nela o pulso da vida. Você é o pulso da vida e o pulso da vida é seu eu. Você tem que estudar quem você é como ser humano, vivendo em seu corpo material. Ao estudar isso, você poderá concentrar sua atenção e observação nos outros corpos também. Você desenvolverá o que chamamos de autoconsciência. Concentre-se na área do coração. Concentre-se em todo o peito, mas não diretamente no coração. Não se concentre à força, mas sentindo. Sinta seu coração e pergunte a si mesmo, quem está fazendo meu coração funcionar e bater? O que é esse pulso de vida? Está pulsando fielmente. Faz o sangue circular. No entanto, não está sob meu controle. Sob cujo controle está? Em cada templo há o Santo dos Santos. Faça de seu coração o Santo dos Santos de Deus. No Santo dos Santos, há também o altar. Faça um altar em seu coração. A luz vida inextinguível está acesa no altar. Agora, acenda outra lâmpada do amor de sua personalidade por Deus e por todos os seres humanos ao seu redor. Não permita que essas chamas pisquem. Mantenha as chamas estáveis e fortes. É uma luz perfeita. Viva com essas duas chamas de amor no altar de seu coração. Os arcanjos sagrados estão vivendo em seu coração. Você também está vivo. Sua vida é o pulso da vida.